Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais do Bradesco, BBDC4. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nesta análise especial eu vou usar logicamente a análise técnica, que é a minha especialização, para fazer uma avaliação geral do ativo, desde o longo prazo até o curto prazo, ou seja, olhando o gráfico anual, olhando o gráfico quadrimestral, mensal, semanal e também o gráfico diário, tentando pegar o cenário como um todo, se é um cenário interessante para se buscar operações de longo prazo, aquelas operações que se colocam ações aí na carteira e fica segurando o papel por mais tempo, ou se é um momento interessante para também ficar aguardando algum sinal um pouco mais positivo para se buscar operações de compra também, seja de curto prazo, de médio prazo ou até mesmo com a sinalização de alta para longo prazo. Então, antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal, caso ainda não esteja inscrito. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo, tem outras opções aí na tela do seu celular, do seu tablet, para se inscrever gratuitamente no canal, ou seja, na parte inferior do vídeo. E lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado, para que você também possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e também as carteiras de ações. É só você clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos, que é basicamente preencher um formulário e depois cadastrar meu nome nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí, faremos aí o seu cadastro para que você possa testar esse serviço de forma gratuita dentro de um determinado período e logicamente dentro do canal de Invest no Telegram. Então vamos começar aqui pelo gráfico anual. Então BBDC4 dentro de uma tendência de alta no gráfico anual, no ano aí na faixa um pouco acima de 3% de valorização. Ainda dentro de um cenário de tendência de alta, de movimento de alta, ou seja, para descaracterizar a tendência de alta ou terminando esse ano aqui, o próximo ano perdendo a mínima desse ano, aí não descaracterizaria a tendência de alta, mas seria um sinal de topo que aumentaria a chance de poder ter um movimento para baixo no gráfico anual. Mas por enquanto, bem distante disso acontecer. E dentro deste contexto, o que pelo menos para mim faz sentido, ficar de olho em movimentos de baixa, em prazos menores, como quadrimestral ou mesmo mensal, e ficar de olho em sinalizações de subida, fundos no gráfico mensal, fundo ascendente ou mesmo fundo em região de suporte. Fica mais interessante para se buscar essas operações na ponta compradora, ou mesmo para quem só busca entrada ali num ponto mais baixo da queda ou que pode ser um dos pontos mais baixos da queda, em pontos importantes. Pode ser também um momento de possível compra em pontos de suporte que eu vou destacar nesta análise. Quadrimestral, tendência de alta. Quadrimestral, tendência de alta, que tinha perdido a tendência e recuperou quando voltou aqui para cima. Aí veio um movimento forte para cima, faz uma correção curta no tempo, chega ali a testar a média, mas uma correção curta no tempo, só foram dois candles aqui, 2 meses, na verdade 2 candles do gráfico quadrimestral, 2 quadrimestres aqui fazendo correção e já voltou forte para cima. Então geralmente quando você tem um movimento de alta forte e depois faz uma correção curta, o próximo movimento tende a não ir muito longe. O que é não ir muito longe? É depois que supera a máxima do topo anterior, que é o topo, esse aqui superou a máxima do topo anterior e andou daqui para cá. Esse aqui superou a máxima do topo anterior e andou só daqui para cá. Então se eu fizer a proporção, essa proporção para essa proporção aqui, observe que anda menos o movimento de subida antes de iniciar uma nova correção, que é o que está acontecendo. Segue fazendo a correção, fez um candle, um quadrimestre muito forte aqui nesse candle e agora está passando aqui por 2 quadrimestres um pouco mais de correção. Pode vir um pouco mais para baixo? Pode. Qual o suporte mais relevante aqui? 30,68 e depois disso mais em 27,88. Então são os suportes mais importantes. Pode vir um pouco mais para baixo, mas não descaracterizaria ainda a tendência de alta de longo prazo de Bradesco, ou seja, essa característica aqui desse fundo ascendente. Então a avaliação ali num ponto importante que seria essa faixa de 30,68 para baixo pelo gráfico quadrimestral. Vamos dar uma olhada no mensal. Então no gráfico mensal a gente está dentro de um contexto um pouco mais de tendência de alta, que passa aqui agora por um processo quase que de indefinição dessa tendência do gráfico mensal, porque vai montando um topo basicamente no nível do topo anterior e fazendo aqui essa correção. Qual é a minha interpretação? É basicamente apoiada pela leitura que eu acabei de fazer na questão do gráfico quadrimestral, de se teve uma correção curta,
teve uma correção curta e já começou o movimento de alta, enfim, uma chance de se ter uma correção um pouco maior. Curta em que sentido? É que no gráfico mensal teve uma correção curta em relação a esse movimento inteiro de alta e começou a subir, ou seja, tende a não ir muito longe. E agora fazendo a devida correção, uma correção em duas etapas, chamaria uma correção em duas etapas aqui no gráfico mensal. Que basicamente para mim o movimento a minha leitura é a seguinte: o movimento veio forte da tendência de alta daqui para cá, faz aqui uma lateralização, ou seja, tudo isso aqui para mim eu vou considerando como uma correção, e dentro desta leitura, dentro de um prazo maior que eu já mencionei, está em cima de um patamar de suporte inicialmente que junto da média móvel de 13 períodos, um patamar um pouco mais, já abaixo de um patamar de 33,12 até 32,21, que é essa região aqui, ó, em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos que está nessa faixa de 32,83. Aqui já é um ponto de suporte que pode favorecer possibilidade de compra, pensando em prazo maior. Entrei comprando aqui um pouquinho aqui, se escorregou mais para baixo e veio para um próximo nível de suporte, seria outro ponto de entrada aqui. Agora, se você é daquele perfil que gosta, que eu caio mais para esse perfil, de buscar a entrada após gerar algum sinal de alta, alguma sinalização de força por parte dos compradores, de quebrar a sequência de queda, ou seja, reverter um movimento de baixo para iniciar um movimento de alta, então aguardaria alguma sinalização positiva aqui nos próximos meses, como por exemplo, quebrar a sequência de máximas descendentes. Ideal que tivesse mais um mês aqui, o mês por exemplo de setembro, não necessariamente de baixo, mas aí quebrando essa sequência também em cima dessa média, em cima desses suportes, seria uma primeira possibilidade de entrada. A segunda possibilidade, gráfico mensal escorrega mais, vem aqui nessa região de suporte na faixa dos 30,68 a 29,79, número já comentado inclusive lá no gráfico quadrimestral, 30,68, vem nessa região e gera aqui, ó, vamos supor que o mercado venha fazer isso aqui. Faça isso aqui e gere sinal de alta. Por que entrar comprando aqui? Porque a tendência, o movimento é de alta no gráfico anual, a tendência é de alta no gráfico quadrimestral, então nova sinalização de alta depois de um movimento forte aqui para cima, chamaria atenção para buscar a entrada. E se a gente pegar em termos de simetria, de correção no tempo, a gente pode ver que daqui para cá veio basicamente de 7 a 8 meses. Então, vindo com esse movimento de alta de 7 a 8 meses, agora passa por um processo de correção que vai indo para o seu 7º para o 8º mês. Então, isso também é algo que vai começando a se encaixar em termos de tempo. E se a gente computar que daqui para cá foi muita força e está passando todo um processo mais lateral de fraqueza, então isso seria um sinal interessante para se buscar compra num possível sinal de alta nessa região de suporte que se encontra, ou até mesmo um pouco mais abaixo. Mas Dalton, isso aqui não pode ser um topo duplo, uma possível formação de topo duplo? Mas eu ainda vejo, uma formação de topo duplo. E aí a reação do mercado após isso aqui, ou principalmente após no sentido de aguardar o sinal de alta, é que vai chamar a atenção nessa questão desse topo duplo. Eu ainda vejo com bons olhos essa correção e aí aguardaria um sinal de alta mais interessante para se buscar essa entrada. Lembrando, se realmente a formação de um topo duplo seria na perda dos R$ 32,21. E se a gente trouxer a questão da projeção de queda, a projeção de queda desse possível topo duplo, né, do gráfico mensal, teríamos ali uma projeção lá para a faixa dos 25,93, projetando aqui essa diferença, aqui para baixo seria a faixa aí dos 25,93, a projeção de queda desse topo duplo. E olhando para a correção em termos da retração de Fibonacci, desse movimento aqui inteiro de subida, pontos importantes, 31,38 a 29,19. Se vem aqui BBDC4, vem aqui nesse patamar, gera fundo no gráfico mensal, seria muito interessante colocar esse ativo na carteira nessa faixa de preço que coincidiria com essa região de topo anterior, ou seja, uma retração de 38% a 50%, principalmente voltando ali para os R$30, 30,68, 29,19. Quanto mais se aproximar dos 50% e gerar sinal de alta, mais interessante. Mas no momento, o que nós temos, se aqui está dentro de um movimento de queda, é que o gráfico semanal não está com a tendência de alta e também o gráfico diário já está com a tendência de baixa. Mas indo para o gráfico semanal, nós temos aqui um movimento forte de baixa que vai devolvendo todo o movimento de subida, ou seja, basicamente indefiniu a tendência. Está em cima de um patamar de suporte, já são várias semanas para baixo, é a 6ª semana dentro desse movimento de queda e o suporte relevante que ela está testando agora é esse aqui, essa região, essa faixa de preço que começa na faixa dos R$ 32,91
e se estende a R$ 32,21. Aqui seria ali a questão da média do prazo maior do gráfico mensal. Então, aqui é um patamar de suporte. Perdeu essa região, o próximo nível já seria outro patamar aqui, que seria uma pequena parada de preço de 31,89 a 31,27. Seria o próximo suporte intermediário para BBDC4. Qual a sinalização positiva que ela pode gerar aqui, inclusive para ficar num processo de recuperação, gerar até um cenário de indefinição em termos de um caixote, vamos dizer assim, bate aqui e volta lá para a região de resistência desse caixote, seria aqui nessa região de suporte proporcionar a superação da máxima da semana anterior, ou seja, quebrar essa sequência aqui que vem dessas 3 semanas de máximas descendentes. Então, região de suporte importante. Dalton, vou colocar um pouco de ações na carteira aqui nesse nível, e se cair mais lá para a faixa dos R$ 30, eu coloco um pouco mais. Também é outro tipo de estratégia interessante, considerando a estratégia de longo prazo no ativo. O que começa a mudar essa tendência de longo prazo? É ter um movimento muito forte para baixo, até da região dos R$ 30, e na hora que voltar a gerar sinalização para cima, ser um movimento muito fraco para cima. Isso aumentaria a chance de engatar uma tendência de baixa no gráfico mensal mais forte. Então esse seria o principal indício. No gráfico diário a gente tem aqui o ativo em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E dentro dessa tendência de baixa, projetando esse pivôzão de baixa, já tem um tempo que já está em tendência de baixa aqui no gráfico diário BBDC4. E dentro dessa tendência de baixa, um dos pontos em termos de projeção de queda, colocando aqui a projeção de queda desse pivô aqui, considerando essa uma projeção alternada, considerando essa correção lá por volta dos 35 e 33, primeira projeção R$ 31,88, segunda projeção lá por volta dos R$ 29,75. Enfim, abaixo nessa faixa de preço se encaixa com aquela faixa de preço que eu venho citando nos prazos acima. Então é um ativo que se torna muito mais interessante para operações na ponta compradora após algumas sinalizações de alta nesta faixa de preço. Isso eu estou falando pensando já em operações de prazo até maior. No curto prazo, a tendência de baixa, para buscar compra contra a tendência, teria que esticar mais para baixo. É ideal justamente entrasse naquela região que eu acabei de mostrar aqui de projeção, para buscar uma compra contra a tendência afastado mais da média, o preço afastado mais da média móvel exponencial de 13 períodos. Enfim, a compra contra a tendência, uma compra de swing trade, né, de curto prazo, contra a tendência tem um risco maior, e por esse motivo exigiria um pouco mais para baixo após esse novo pivô de baixo do gráfico diário em Bradesco. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.